O salmista Davi diz isso: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Que o Senhor assim nos encoraje e nos abençoe através dessa passagem. Amados, o assunto do salmo que nós temos diante de nós é um daqueles que consegue tocar numa fraqueza muito comum da nossa alma. Aqui eu me refiro àquela dificuldade clássica e natural que nós temos de esperar por alguma coisa. Eu acho que não é nenhum exagero, nenhuma generalização inadequada eu afirmar nessa noite que eu e você, apesar das muitas diferenças que nós possuímos, um traço que nós temos em comum é que nós somos pessoas imediatistas. No mínimo, um lado muito imediatista no nosso coração, que faz a gente não gostar de esperar. Parece que a palavra demora se tornou meio que um palavrão, meio que uma palavra feia no vocabulário do nosso dicionário. E se a gente parar para pensar e analisar a nossa cultura moderna, onde a gente vive aqui no século XXI, com os medicamentos de rápido efeito, com os transportes de alta velocidade, levando a gente para lá e para cá, com as tecnologias facilitadoras, comidas instantâneas e tudo mais, isso tudo tem treinado ainda mais o nosso coração nesse ponto. Nós temos hoje, como resultado de tudo isso, um coração extremamente impaciente. É por isso que quando a gente faz uma pergunta no WhatsApp para uma pessoa querida, obrigado, irmão, a gente quer receber a resposta do quê? Imediatamente. Quando a gente liga para a lanchonete pedindo algum lanche para a gente jantar, para a gente almoçar, a gente quer receber aquele lanche ali batendo na nossa porta imediatamente. Talvez daqui a pouco você esteja aí na mesa de lanchonete perguntando ao garçom: e aí, está perto? Falta muito? Quando a gente está em alguma situação, numa fila de banco, numa fila de uma clínica, de um hospital, a gente quer que a nossa vez no atendimento chegue imediatamente. Ou seja, nós sempre estamos procurando não só soluções que sejam fáceis, mas também soluções que sejam rápidas para os menores e para os maiores problemas da nossa vida e da nossa caminhada. Mas a questão, amados, é que a vida ela é rígida demais para se curvar ao nosso relógio pessoal. A gente aprende isso na prática com muito sofrimento, com muita frustração, mas é o que a gente aprende. As coisas não acontecem no nosso tempo. Pelo menos para 99,99% das pessoas, as coisas não acontecem no nosso tempo. É por isso que, vez por outra, a gente está o quê? A gente está frustrado, a gente está irritado, a gente está impaciente pelo simples dilema da espera. Não é porque a gente está sofrendo, não é porque está doendo, é simplesmente pelo dilema de esperar. De esperar. Em N áreas da nossa vida. Seja esperar no trânsito, esperar por um exame na saúde, esperar pelo efeito de um medicamento, um tratamento, esperar por uma etapa na vida profissional, uma questão na vida familiar, uma questão dos nossos estudos, na nossa educação, na nossa vida espiritual, em qualquer área da vida, o fato é que nós sempre estamos em apuros, porque de um lado, nós somos obrigados a esperar, as coisas não acontecem no nosso tempo, e por outro lado, nós temos dificuldade de esperar pelo tempo certo das coisas. Uma dificuldade, igreja, que nos acompanha, não só no relacionamento que a gente tem com as filas de banco, as filas de hospitais, com as entregas de lanchonete ou os congestionamentos no trânsito, mas uma dificuldade também que nos acompanha no nosso relacionamento com Deus. Isso porque vocês sabem que boa parte do nosso relacionamento com Deus, ele acontece no modo stand-by, ele acontece no modo de espera. Se relacionar com Deus sempre vai nos desafiar, vez por outra, a esperar nele. Se relacionar com Deus, viver com Deus, sempre vai nos envolver numa espera pela ação de Deus. E é aqui onde a gente começa a enxergar a importância desse salmo, porque aqui Davi está descrevendo justamente o jeito certo da gente cumprir essa tarefa. O jeito certo da gente esperar em Deus, a arte de eu e você sermos pacientes no Senhor. A gente não sabe ao certo qual era a situação precisamente que Davi estava atravessando quando ele colocou essas palavras no papiro ou no papel. A gente não sabe. A maioria dos estudiosos vão dar a hipótese
de que quando Davi ele escreveu esse salmo, ele tinha sido expulso do seu trono pelo seu próprio filho Absalão, e estava não só escanteado, marginalizado, mas também ameaçado de vida pelo seu próprio filho. Ele estava sofrendo a ameaça e o risco de perder a própria vida por aquele a quem ele humanamente deu a vida, o seu filho Absalão. Seja como for, amados, o fato inegável é que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava numa situação ameaçadora, ele estava numa situação perigosa, ele estava numa situação que estava testando toda a sua capacidade de esperar no Senhor, toda a sua paciência de deixar Deus fazer aquilo que só Ele consegue fazer. Eu acho que uma das definições mais básicas e diretas que a gente pode ter nessa noite de início sobre o que é esperar em Deus é essa. Esperar em Deus é dar espaço para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Sabe quando você está numa situação da sua vida, como talvez você até esteja agora, uma situação que você não consegue lidar com ela, você não consegue contornar ela, você não consegue controlar ela, sabe aquela situação que deixa a gente sem chão, sem saber o que dizer, o que fazer, a quem procurar, o que deixar de fazer? É nesse tipo de situação incontornável, incontrolável da nossa vida que nos desafia de modo especial a esperar em Deus, a dar espaço para Deus fazer aquilo que só Ele consegue fazer pela nossa vida e pela nossa história. E aqui Davi, ele está ensinando justamente como é que a gente faz isso, né? Da forma certa, como é que a gente espera em Deus do jeito certo. E iniciando o nosso texto, a gente vê Davi dizendo inicialmente que essa espera do crente em Deus, ela precisa ser uma espera exclusiva. Esperar em Deus é focar o nosso coração em Deus. Como o nosso texto vai dizer, somente em Deus a minha alma espera. Se você ler o Salmo por completo, você vai perceber que essa expressão de Davi somente, ela se repete 6 vezes nesse texto. Essa repetição sêxtupla da palavra somente aqui no Salmo, tem levado alguns estudiosos a intitularem, identificarem, nomearem esse Salmo aqui, como o Salmo do somente. Isso aqui é o Salmo do somente, porque de fato é a palavra que Davi sempre está repetindo, somente nele, somente em Deus, é a ênfase clara do texto. Aqui nós não temos um mero convite de Davi para termos Deus como uma mera opção dentre muitas outras opções para a nossa vida. Não, o que nós temos aqui é uma ordem imperativa para colocarmos completamente e exclusivamente a nossa dependência no Senhor. É assim que Davi, logo de cara, ele começa a apresentar diante de nós nesse salmo um Deus que é suficiente, um Deus que sempre vai ser suficiente para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, materiais, financeiras, políticas, educacionais, sabe, espirituais, o que for. Deus sempre vai ser o Deus todo suficiente de uma forma única. É uma suficiência que você não vai encontrar em nenhum outro recurso dessa terra, mas que é encontrada em Deus. É por isso que Deus ele tem o direito e Ele está apto para receber toda a confiança no nosso coração. Por quê? Porque Ele é o Deus todo suficiente. Na equação da vida, a nossa dependência é de Deus e só de Deus. Se a vida fosse uma fórmula matemática, Deus seria aquele número que ele não pode ser subtraído, nem dividido, nem somado, nem multiplicado por nenhum outro número. É Ele e só Ele, é Deus e só Deus. Ele não divide o seu lugar com ninguém. Sabe, não é Deus mais isso, ou Deus menos aquilo, ou Deus multiplicado por isso, pelo dinheiro, pela minha força, pela minha... Não, é Deus e só Deus. Só Deus. Somente em Deus a minha alma espera, como Davi diz aqui. Lá no fundo, se a gente for sincero, a gente vai admitir que nós temos uma certa dificuldade de acreditar nisso aqui. Porque às vezes, amados, o problema da gente não é nem tanto a ausência da fé. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É a parcialidade da nossa fé. A nossa dificuldade não é acreditar em Deus, a nossa dificuldade não é confiar em Deus, a nossa dificuldade não é esperar em Deus. A gente confia, a gente espera, a gente aguarda, a gente tem fé. A nossa dificuldade é esperar somente em Deus, como Davi está dizendo aqui. A nossa dificuldade é confiar só em Deus. A gente tem fé, mas muitas vezes essa fé que a gente tem é uma fé meio fragmentada, é uma fé parcial.
A prova disso é que quando surge assim uma dificuldade de peso, quando nó arrocha na nossa vida, o primeiro instinto natural do nosso coração, especialmente do nosso coração carnal, é fazer o quê? Procurar ajuda humana. Ajuda humana. Então a gente vai atrás do dinheiro, a gente vai atrás da poupança, a gente vai atrás dos políticos, do Estado, dos remédios, dos médicos, a gente vai atrás dos amigos, dos familiares. Nós raspamos o tacho das possibilidades humanas, nós raspamos o tacho da ajuda terrena, da ajuda humana. A gente tenta de tudo, de qualquer jeito. E aí, quando nada dá certo, cara na parede. E aí a gente se toca. Eu acho que eu devo buscar a Deus. Depois que todas as situações humanas não conseguem resolver a nossa causa, aí a gente vai procurar a ajuda divina, ou seja, nós invertemos muitas vezes o quadro. Nós trocamos a busca pela ajuda do Criador para buscar a criação. Eu não quero, amados, que vocês me entendam mal nesse ponto, porque eu estou bem consciente no meu coração que existem os extremos nesse assunto. Eu não estou, por exemplo, aqui mencionando que Deus aprova a omissão negligente e irracional de pessoas que oram muito, mas fazem pouco a respeito das suas dificuldades. Eu não estou falando disso aqui, sabe? Pessoas que estão esperando que a vitória, que a resolução, a solução caia do céu, de mão beijada assim para eles. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é aquela pessoa que ora todo dia para Deus abrir uma porta de emprego, mas nunca imprimiu uma única folha de currículo para deixar numa única esquina. Não é aquela pessoa que ora todo dia para ter uma cura, mas nunca fez uma consulta. Não é isso. A gente tem que evitar essa omissão negligente e irracional. Mas o que eu tenho em mente aqui é o outro extremo. É aquela pessoa que imprimiu 1000 currículos, mas nunca fez uma oração. É aquela pessoa que procurou 10 médicos, mas nunca procurou o médico dos médicos. É aquela pessoa que gastou quilômetros e quilômetros procurando a ajuda humana, mas nunca avançou 1 centímetro para procurar a ajuda de Deus. É aquela pessoa que gastou décadas e décadas atrás de confiar no braço da carne, mas nunca gastou poucos segundos em oração para se entregar aos braços de Deus. É esse tipo de extremo que a gente precisa repensar e evitar. Porque todos nós temos um lado aqui dentro do nosso coração carnal que inclina a gente, seduz a gente, atrai a gente a depender mais das nossas coisas do que do nosso Deus. Depender mais do que temos do que do Deus que nós temos. Então lá no fundo a gente começa a pensar que nós estamos bem, ou então ficaremos bem, a depender do nosso emprego, a depender do nosso salário, a depender da nossa poupança, a depender da nossa aposentadoria, a depender do nosso benefício. Nós estamos bem ou ficaremos bem a depender da nossa dieta, a depender dos nossos exercícios, a depender da nossa terapia, a depender dos conselhos e dos amigos e dos familiares que nós temos ao redor, dos contatos, a depender dos nossos estudos, da nossa experiência, da nossa sabedoria, sabe? A gente começa a depender mais das nossas coisas do que do nosso Deus. Mas no fim das contas, se a gente virar cada produto desse que eu acabei de mencionar e examinar o rótulo de embalagem, a gente vai ver que todos esses recursos que eu acabei de mencionar, eles possuem uma alta taxa de falibilidade. Porque a ajuda humana, por mais apropriada, legítima e excelente que seja, ela continua sendo falível. Ela decepciona, ela é limitada, ela é transitória, ela é passageira. É por isso que não vale a pena a gente divinizar essas coisas. Eu não estou dizendo que a gente não pode usar essas coisas, procurar essas coisas no seu devido lugar, da sua devida maneira. Eu estou dizendo que não vale a pena a gente divinizar essas coisas e achar que nós estaremos bem a depender delas, porque nós não dependemos delas. Como Davi está dizendo aqui e nos ensinando, nós precisamos esperar tão somente no Senhor. A única esperança confiável e imutável que temos na nossa vida não vem de seres humanos, por mais excelentes que sejam, vem de Deus. É por isso que Davi diz: somente em Deus a minha alma espera. É nele, em Deus, que nós encontramos um suporte vasto, ilimitado, eterno e infalível para toda e qualquer situação da nossa vida. Então, trocando em miúdos, antes da gente procurar as pessoas, a gente precisa procurar Deus. Antes da gente se gastar, sabe, gastar o nosso dinheiro, a gente precisa gastar os nossos joelhos conversando com Deus. Antes da gente procurar conselhos nas pessoas, a gente precisa procurar conselho em Deus, através da palavra dEle. Antes da gente priorizar qualquer recurso humano que nos pareça apropriado, a gente precisa reconhecer a importância de termos Deus cuidando da nossa vida.
e dependermos assim de Deus exclusivamente, somente em Deus, a minha alma espera, uma espera exclusiva. Mas não só isso, irmãos, a espera que Davi menciona para nós aqui é também uma espera tranquila. Esperar em Deus, como ele vai mostrar aqui, é acalmar o nosso coração em Deus. Acalmar o nosso coração em Deus. Ele diz, a minha alma espera como? Ela espera silenciosa. Quando Davi usa essa palavra silenciosa, ele está destacando aqui outra virtude de sermos pacientes no Senhor. É você saber esperar sem reclamar. Esse é o tipo de silêncio que Davi tem em mente aqui. Não é o silêncio que faz a pessoa deixar de orar, parar de clamar a Deus, mas é o silêncio que faz a pessoa deixar de murmurar, deixar de reclamar, deixar de questionar a Deus. É isso que ele tem em mente, é o silêncio que nasce de um coração que está sereno, seguro e confiante no seu Deus. É o silêncio que acompanha aquele coração que reconhece a soberania absoluta de Deus sobre tudo e todos. É o silêncio que acompanha aquele coração que está ali dobrado, curvado diante das ordens de Deus. É o silêncio daquele coração que reconhece que a fonte da sua alimentação e da sua vida vem da providência divina. É o silêncio daquele coração que está mais do que consciente do amor inefável, do amor indescritível, do Deus que nós temos nos céus e no nosso coração. É esse silêncio que Davi tem em mente aqui. É essa fé, é essa postura que consegue sufocar toda murmuração barulhenta, toda inquietação desesperada, sabe? Todo desespero incrédulo do nosso coração carnal. Tudo isso é sufocado quando a gente reconhece esses fatos. Quando a gente tem essa fé no Senhor, uma fé que acalma o nosso coração. O tipo de fé que consegue calar nossa boca. Tipo de fé que consegue calar nossa boca. Um dos perigos que a gente corre durante a nossa vida é o perigo de nós sermos barulhentos demais. Barulhentos demais. Um dia a gente estava lá em casa, Charles pegou um copo para colocar água no bebedouro. Ele chegou perto do bebedouro, colocou o copo, não caiu uma gota d'água, o garrafão estava vazio. Mas ele não entendeu isso, né? Foi o que ele fez? Ele saiu chorando, gritando, desesperado no meio da casa, dizendo, a água do planeta Terra acabou. Nada catastrófico, né? Uma catástrofe assim colossal. Por mais que seja uma situação engraçada, amados, nós fazemos isso com mais frequência do que percebemos. Porque vez por outra nós estamos em situações que às vezes são tão pequenininhas, mas que parece que diante de nós é um verdadeiro apocalipse. É um verdadeiro fim do mundo. Sabe, é o fim da nossa vida, é o fim da nossa existência, a gente não tem mais como seguir em frente. O resultado disso é o quê? O resultado disso é o nosso coração colocando para fora uma reclamação onipresente. A gente começa a reclamar de tudo, sabe? Tudo é o fim do mundo, tudo é uma reclamação. Então a gente reclama do emprego porque é tanto, porque é um tédio. A gente reclama dos nossos filhos porque poderiam ser melhores, mais obedientes. A gente reclama porque chove demais, a gente reclama porque tem calor demais, sol demais, a gente reclama do trânsito, a gente reclama da saúde, a gente reclama dos políticos e, por outro lado, a gente reclama também da sociedade. Qualquer coisa que pareça fora do lugar, a gente está encontrando uma motivação para murmurar, para reclamar com Deus e para se comportar como se aquilo fosse o fim do mundo. Em suma, nós somos pessoas barulhentas no que diz respeito à vida. E aqui onde o salmista está desafiando a gente a andar justamente na contramão dessa disposição do nosso coração. Porque para esperar em Deus do jeito certo, o que Davi vai dizer aqui? A gente precisa ficar em silêncio. A gente precisa ter calma, como a gente leu aqui no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor. Esperar em Deus, amados, não é a mesma coisa da gente esperar numa fila de banco. A gente fica sentando na cadeira e depois levanta e se deita na cadeira e depois bate um pé e depois bate o outro e anda para um lado e anda para o outro e vai lá e pergunta se tem quantas pessoas e pergunta quantas preferenciais tem e pergunta por que a gente está aqui desde tantas horas, eu estou aqui desde de manhã cedo e a gente fica, sabe, naquela impaciência completa. Isso não é a mesma coisa que esperar em Deus. Esperar em Deus não é aquela mesma postura de uma pessoa que está dizendo, olha, eu estou esperando, não é porque é o jeito de esperar. Nem o pessoal diz quando está encabulado nessas filas, né? Se eu não dependesse disso aqui, se eu soubesse fazer, eu não estava aqui não estava esperando não. Às vezes esperar em Deus, às vezes, a gente faz isso. Eu estou aqui porque é o jeito, mas se eu estivesse no lugar de Deus, eu já tinha resolvido esse negócio aqui. Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu já tinha resolvido isso. Não estava acontecendo isso não. Não é esperar em Deus isso. Isso não é esperar em Deus da forma certa. Esperar em Deus é você fazer isso em silêncio, com confiança, sabendo que você está esperando algo
do melhor Deus que você tem na sua vida, esperando a melhor resposta de Deus, no melhor tempo dele também para a sua vida. É ter a consciência que essa espera não é vão, não é inútil, não é um desperdício, mas é ter a confiança que estamos esperando o melhor de Deus para a nossa vida. É por isso, amados, que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa treinar cada vez mais o nosso coração para aprendermos a esperar em Deus. Esperar em Deus não é um processo automático, é um aprendizado. A gente vai treinando o nosso coração através de uma vida devocional constante e ativa, ler Bíblia todo dia, orar todo dia, ter comunhão com Deus todo dia. A gente vai treinando o nosso coração, contemplando cada vez mais, não só a grandeza da pessoa de Deus, mas a grandeza das promessas de Deus, da fidelidade de Deus às suas promessas. A gente vai treinando o nosso coração, à medida em que nos envolvemos com o povo de Deus, em serviço, em adoração, em comunhão. É nessas tarefas tão básicas que nós vamos ser capacitados a esperar em silêncio no Senhor. Esperar pacientemente no Senhor. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele disse: não há uma eloquência no mundo que chegue à metade do significado do silêncio paciente dos filhos de Deus. Não há. Pegue o maior filósofo aí discorrendo sobre a vida, pegue ele, junte com mais 1000 filósofos que foram levantados durante o mundo, os mais eruditos e capazes. Não há uma eloquência no mundo que chegue à metade do que significa um crente em silêncio esperando no seu Deus. Não há. É lindo, é maravilhoso. É uma evidência clara de regeneração, de novo nascimento, é algo que só o Filho de Deus verdadeiro consegue fazer, especialmente a longo prazo. E esse é o alvo da nossa vida, amados. É vivermos uma espera tranquila no Senhor, mas também, como o texto vai continuar dizendo, uma espera decidida. Porque esperar em Deus é confiar de todo o nosso coração em Deus. Davi diz, somente em Deus, ele diz assim, a minha alma espera. A minha alma. Quando Davi fala sobre a alma dele, ele está falando aqui sobre a profundidade dessa decisão que ele tomou de esperar no Senhor. É uma decisão que vem da sua alma. É uma decisão que ele está tomando aqui com força total. É uma decisão que vem de todo o seu coração. Não era uma moda de momento. Eu estou esperando em Deus porque está na moda, né? Todo mundo está esperando. Eu estou esperando também, entrei na moda. Não é porque era uma decisão de veneta, do momento. Pelo contrário. Davi está fazendo isso porque foi isso que ele resolveu lá no profundo da sua alma. Uma decisão que ele tomou sem qualquer divisão do seu coração. Ele decidiu no seu coração se submeter à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Ele decidiu no seu coração confiar na sabedoria de Deus, infinita, onisciente. Ele decidiu no seu coração valorizar a providência bondosa de Deus e fez isso com toda a sua alma. Eu estou confiando de todo o coração no meu Deus. É a fé, meus irmãos, que a gente precisa ter na nossa vida. Deus não quer de nós uma fé de aparência. Deus não quer de nós uma fé de corpo para fora. Deus não quer de nós uma fé apenas de palavras, apenas externa, apenas mecânica, cerimonial. Não, Deus quer de nós uma fé que vem da nossa alma, uma fé que comprometa o todo do nosso coração. Não é aquela fé dividida, que uma hora quer confiar em Deus, outra hora quer reclamar com Deus, uma hora quer descansar em Deus, outra hora quer se desesperar, uma hora quer se humilhar diante de Deus, outra hora quer abandonar Deus. Não é uma fé dividida, não é também uma fé fingida, onde a gente diz que confia em Deus, a gente canta 10 hinos sobre confiança em Deus, a gente prega e escuta 10 sermões sobre confiar em Deus, a gente posta nas redes sociais 10 versículos por dia sobre confiar em Deus, mas quando a primeira luta surge, o mundo desmorona. Não é uma fé fingida. Nós precisamos ter uma fé sincera, nem uma fé hipócrita, nem uma fé de pose, mas uma fé sincera e verdadeira, que seja capaz de arrancar os nossos olhos de todo o resto desse mundo e colocar os nossos olhos tão somente no Senhor. Porque é assim de fato que as agitações e as inseguranças dessa vida, elas vão perdendo cada vez mais força. É quando essa fé ganha cada vez mais o controle do nosso coração, uma fé que acontece lá na nossa alma. Meus irmãos, com isso eu não me refiro aqui a necessidade de termos uma fé perfeita. Fé perfeita não existe, pelo menos não desse lado da eternidade, porque confiar em Deus sempre vai envolver um certo grau de luta, lutar contra nossas inseguranças, lutar contra nossos medos, lutar contra a nossa angústia, lutar contra as probabilidades ruins que se projetam diante de nós,
lutar contra as nossas ansiedades, contra as nossas preocupações, nossas tristezas, é assim mesmo, essa luta, ela é comum, ela coexiste ao lado da fé, uma pessoa que está lutando e uma pessoa que tem fé. Nos Salmos a gente vê isso com muita clareza, né? Lembra do Salmo 42, aquele salmo bem lindo? Por que você está abatido, a minha alma? Por que você está abatido? O que é isso? É uma luta, sabe? Ele entrou no ringue consigo mesmo, ele está lá lutando consigo mesmo. Por que você está abatida? O que você está entendendo para você estar tão perturbado aqui dentro de mim? O que você está entendendo dessa situação que está levando você a ficar tão desesperado? Por que você está abatido, a minha alma? É uma luta. Mas nessa luta, quem é que vence? É o argumento da fé, o argumento decisivo e conclusivo, como a gente vê lá no final do Salmo 42, versículo 11, é o argumento da fé. Ele termina dizendo isso: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, porque Ele é o meu Deus, é o meu auxílio, é a minha salvação. É esse argumento da fé que chega para dar a cartada final. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação que traz medo para o seu coração, traz insegurança, traz preocupação, não ache que a fé está fora do seu alcance, não ache que está tudo perdido. Pelo contrário, lute para alimentar a fé do seu coração. Lute para que essa fé, mesmo pequenininha, talvez do tamanho de um grão de mostarda, lute para que essa fé seja real, para que essa fé seja sincera. Ore para que Deus fortaleça sua fé, como os discípulos pediam constantemente a Jesus. Leia a palavra de Deus até que a voz da palavra de Deus soe mais alta aos ouvidos do seu coração do que a voz da preocupação. Se entrose aqui com o povo de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com o povo de Deus, até que as tristezas lá fora pareçam cada vez menos significantes. Porque é nesse trato do nosso coração que nós podemos nutrir a nossa fé e esperar em Deus decididamente. Decididamente. Mas a parte final do nosso texto, amados, nós vemos que essa espera em Deus, além de exclusiva, tranquila, decidida, é uma espera também respondida. Porque Deus responde o povo que espera nele. Ele responde como? Ele responde nos livrando. O salmista diz: dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha. Essa salvação aqui que o salmista está mencionando, indica justamente essa libertação que Deus traz para a gente nos perigos da vida, nas ameaças dessa vida. É Deus assim, pegando a gente e nos arrancando das crises da vida. A ilustração que Davi usa para deixar isso aqui ainda mais claro, é a ilustração da rocha, né? Os irmãos que estão mais familiarizados com a história de Davi sabem que o refúgio que muitas vezes Davi encontrava para se esconder e se proteger dos seus inimigos eram as rochas das cavernas. Ele entrava naquelas cavernas com os seus homens e ali ele se sentia seguro. Ele se sentia no esconderijo, ele se sentia, sabe, amparado. Mas é interessante que Davi reconhece aqui que muito mais seguro do que a rocha daquelas cavernas é o livramento e o amparo de Deus. Porque Deus é a verdadeira rocha do seu povo. Aquelas cavernas, se desse uma chuva grande, poderiam inundar, ele morria afogado. Se desse um terremoto grande, poderiam desabar sobre a sua cabeça. Mas Deus continuará sendo a sua rocha inabalável. Deus continuará sendo o seu amparo, o Deus que o livra e o deixa seguro diante de qualquer perigo, o Deus que nos livra. Mas o Deus também que nos protege, né? Deus responde nos protegendo. Ele diz: a minha salvação, versículo 2, e o meu alto refúgio. O alto refúgio, não tem isso aqui na nossa cidade, mas era nada mais do que uma fortaleza militar, sabe? Uma torre militar cercada de muros altos e sólidos, que serviam para abrigar qualquer soldado ferido ou qualquer civil no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. As pessoas corriam para lá e ficavam seguros. Podia cair uma bomba atômica lá fora, claro, não tanto, né? Mas podia cair qualquer tipo de ataque lá fora, que eles ficavam ali, seguros, amparados. E aqui Davi está dizendo que é isso que ele sente na presença de Deus. Ele é o meu alto refúgio. Quando eu estou lá, eu me sinto protegido, eu sinto como se ele fosse o meu escudo. No meio daquelas guerras que Davi enfrentava, sejam elas militares, existenciais, emocionais, no meio daquelas guerras, Davi encontrava o seu refúgio, não no seu dinheiro, não nos seus laços políticos, não nos médicos que ele tinha à sua disposição, não na sua fama e nos seus contatos de rei, ou na sua sabedoria e experiência, mas ele encontrava o seu refúgio no seu Deus. Ele é o meu alto refúgio. E o Deus também que fortalece, o Deus que responde nos fortalecendo. O texto termina dizendo isso: eu não serei muito abalado. Para mim essa é a parte mais interessante aqui do final do texto, a parte que mais tocou meu coração.
Porque, por um lado, Davi admite a possibilidade dele ser abalado. Ele diz isso. Eu posso ser abalado, eu posso sofrer de muitas formas, de muitas maneiras. E Davi sabe que ele não está imune, ele não está blindado, ele não está livre de sofrimentos dessa vida. Ele pode ser abalado, ele é um ser humano comum que passa por sofrimentos comuns. Mas, por outro lado, Davi está convicto que esse abalo não vai ser exagerado. Eu não serei o quê? Muito abalado. Ou seja, aquelas dificuldades que ele está atravessando nunca vão conseguir esmagar a sua fé. Nunca vão conseguir aniquilar o seu relacionamento com Deus. Nenhum daqueles danos que ele está sofrendo seria capaz de destruir ele completamente. Eu não vou ser muito abalado. Essa é a linha tênue e o equilíbrio que a gente deve manter quando o assunto é proteção, livramento e salvação de Deus. Não é que nós não seremos abalados, não é que nós não seremos atacados, mas é que nós não seremos destroçados pelas lutas que nós atravessamos. Mais tarde o apóstolo Paulo vai traduzir muito bem essas palavras em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, onde ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos, porém não abandonados. Nós somos derrubados, porém não destruídos. É mais uma forma do que Davi está dizendo: eu não serei muito abalado. Se eu espero em Deus, eu tenho essa convicção, eu não serei muito abalado. Essa é a nossa segurança, irmãos. A confiança que a gente tem para seguir em frente em qualquer luta da nossa vida. Nós temos um Deus que fortalece a gente e evita o pior. Nós temos um Deus que tem o pé no freio de cada abalo que sofremos na nossa vida. Quando os abalos chegam, parecem desenfreados, né? Luto, uma doença grave, um desemprego, uma crise na família, parece que o negócio não tem freio, parece que está atingindo a gente em cheio. Mas o que Davi diz aqui? Eu não serei muito abalado, eu não serei demasiadamente atacado, sabe? É a confiança que a gente tem em Deus, do Deus que freia os abalos da nossa vida. É mesmo que a gente não lembre disso às vezes, mas irmãos e irmãs, se não fosse Deus, as nossas crises seriam 10 vezes mais insuportáveis do que são. As nossas tentações seriam 10 vezes mais sedutoras e arrasadoras do que são. O nosso coração ele seria 15 vezes mais frágil do que ele é. Se não fosse Deus, os nossos abalos, as nossas crises, as nossas dificuldades seriam insuportáveis. Mas graças a Deus temos essa confiança aqui. Esperamos em Deus e não seremos muito abalados, porque Ele é o Deus que fortalece a gente por dentro. Nós podemos ser abalados, mas não muito, porque Ele é o Deus que não só fortalece o nosso coração, mas também é o Deus que enfraquece a nossa provação, e é nesse Deus que nós devemos descansar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, no decorrer das lutas dessa vida. Meus irmãos, então, olhando para o todo do nosso texto, é assim que a gente é orientado para esperar em Deus. Lembram que é esperar em Deus? Esperar em Deus é dar espaço para Deus fazer o que só Ele consegue fazer na nossa vida. Não consigo lidar, contornar, nem controlar essa situação. O que é que eu faço? Espero em Deus. Dê espaço para Deus fazer o que só Ele consegue fazer. Mas como é que a gente espera? Uma espera exclusiva, focar nosso coração em Deus, depender dele muito mais do que de recursos humanos. Uma espera tranquila, acalmar o nosso coração em Deus, evitando toda murmuração e reconhecendo a provisão divina. Uma espera decidida, confiar em Deus de todo o coração, não só cantar que confia em Deus, pregar que confia em Deus, ler um texto que é sobre confiança em Deus, mas confiar em Deus de todo o nosso coração. E uma espera respondida, saber que sempre Deus vai responder a nossa espera, com livramento, com proteção, com fortalecimento. É com essas verdades, irmãos, guardadas bem no nosso coração, que nós poderemos atravessar com mais firmeza toda a provação que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida. O meu desejo, a minha oração, é que Deus ele nos ajude e nos capacite cada vez mais para vivermos à altura desses princípios espirituais tão importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada com o Senhor.